Faz sentido investir em ação pensando em dividendo? Essa foi a pergunta que o Fábio Pellegrini mandou para a gente e o André Bona vai responder. Tudo bem, André? Beleza, Humberto. Beleza. Então vamos lá. O Fábio quer saber se... Aqui, ó. Ouvi falar que as empresas brasileiras pagam pouco dividendo, mas tem muita gente que investe pensando em ganhar dividendo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como é que a gente pode ajudar o Fábio? Então, é o seguinte, essa pergunta do Fábio é muito recorrente, tá? Existe uma estratégia de investimento em ações, que é uma estratégia que a gente chama de investir em empresas boas pagadoras de dividendo. O que é uma empresa boa pagadora de dividendo? É uma empresa que devolve para o acionista na forma de dividendo uma parte maior do lucro que ela tem do que outras. Tá? Então isso faz com que o investidor já tenha uma taxa de rentabilidade só via dividendos anual, que já é uma coisa interessante. O conceito por detrás disso, que as pessoas têm que ter em mente, é o seguinte: empresas boas pagadoras de dividendos tendem a ser empresas que já estão numa fase de maturação maior do negócio. Então, por exemplo, uma empresa que ela é muito tecnológica, que ela é inovadora, e tudo isso, ela não normalmente é uma boa pagadora de dividendo porque ela precisa pegar grande parte dos lucros e reinvestir para continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. Então, o fato de uma empresa não pagar dividendo não significa que ela seja pior do que outra, mas significa que ela necessita mais de capital para continuar crescendo e investindo. E quando ela reinveste, isso é bom para a empresa crescer e é bom para o acionista também, só não vai ser pago na forma de dividendo. Então, a estratégia de investimento em dividendo, ela consiste na ideia de que essas empresas que eu estou investindo são mais sólidas, então elas não têm grandes investimentos para fazer. Nem dívida? Nem dívida, né? Nem dívidas significativas, né? E podem pagar esses dividendos. Isso tira o risco, porque toda vez que eu pago dividendo eu estou tirando o dinheiro meu que estava no risco de oscilação e estou pagando para o acionista. Então imagina, eu sou investidor, comprei uma ação de R$30. O que ela me pagar dividendo, ela está falando, ó, isso aqui está livre de risco, toma aí, estou tirando o risco de você. Então por isso até as carteiras de dividendos são um pouco menos voláteis do que as carteiras de crescimento, né? Então, essa estratégia pode funcionar. Uma estratégia que funciona muito, assim, que as pessoas gostam muito, é você pegar as empresas boas pagadoras e usar esse dividendo para recomprar mais ações da mesma empresa. Então, ao longo do tempo, você gera um efeito de juros compostos significativo, de forma que você está buscando montar uma carteira que lá na frente vai servir como se fosse uma previdência, onde vai te ajudar a viver só com os dividendos. Mas dá para efetivamente viver de dividendo? Dá para viver de dividendos. Você tem casos de investidores grandes que vivem dividendos e conhecidos. Não tem que ser bilionário, não? Como o Luiz Barros? Então, aí vai depender do nível de vida de cada um, né? Mas uma pessoa assim, classe média alta, ela consegue ter uma renda de... Para ter uma renda, por exemplo, de 10, 15 mil mensais de dividendo, ela precisaria ter mais ou menos quanto investido? Então, vamos pensar que você consiga, sei lá, extrair de uma carteira de dividendos algo em torno de 5, 7 ou 8% do dividendo em dividendo anualmente. Então, isso te dá uma carteira de 1 milhão, por exemplo, o pagador de dividendo vai te dar 90 mil por ano. Entendeu? Então daí é você calibrar essa quantidade, mas sim, se uma pessoa tiver lá um montante que seja suficiente para gerar o dividendo que ela precisa, isso é possível. Ao longo do tempo, a cotação continua aumentando e aquele dividendo vai engordando, vai aumentando, a empresa vai aumentando e tudo mais. Então o valor que ele pagou lá no começo foi muito mais baixo, então ele continua tendo um retorno que vai aumentando proporcionalmente e isso de fato gera um juro sobre juros significativo. E isso compensa, por exemplo, o raciocínio talvez seja simplista, você pensa no 8% de dividendo, você pode ganhar 12% numa renda fixa. Por que o cara não fica 12% na renda fixa, não é o melhor negócio do que 8% de dividendo? Porque na verdade quando você está investindo numa empresa, você tem ainda a valorização dela, certo? Então esse dividendo, ele é um pouco menor, digamos, que na renda fixa. Tem a parte tributária, que ele também não tem um custo e tal, mas você também vai participar do crescimento dela. Então, a renda fixa, esse 12%, é toda a remuneração que a renda fixa te dá, é os 12%. Nesse exemplo que a gente está falando hipoteticamente, ela dá 8% e mais a valorização. Então, espera-se que esse combo seja maior do que a renda fixa, senão não faz sentido. Tem armadilha também. Tem.
Quais são as armadilhas, os erros que Então, o Fábio pode cometer? Muitos investidores, às vezes, olham muito a relação de dividendo da empresa frente ao preço, mas ignoram outros fatores fundamentalistas da empresa. Então, por exemplo, às vezes você tem uma empresa que paga um percentual de dividendo elevado, mas que ela está se endividando para longo prazo. Então, isso é uma empresa que lá na frente ela pode não estar entregando valor para o acionista. Então, às vezes é melhor você, se você for um pouco mais criterioso, você não olhar apenas a relação de dividendo frente ao preço pago para montar sua carteira. Às vezes vale a pena você ter empresas que não tenham esse tipo de situação, mas que pagam dividendo religiosamente sem sacrificar a saúde financeira da própria empresa. E é muito difícil fazer uma análise dessa? Olha, é difícil. Na verdade, com o tempo você vai se acostumando e vai aprendendo, aí requer estudo, requer conhecimento, né? E assim, uma alternativa que o investidor tem é usar os relatórios de análise de empresas independentes. Esse é um caminho de aprendizado importante. E outra coisa, o investidor não pode achar que ele vai cobrir todas as empresas do índice Bovespa. Então, primeiro ele tem que dar um filtro, ficar ali num grupo de empresas menor e daí acompanhando as atualizações dessa empresa ao longo do tempo. Você recomenda alguma leitura, algum livro bacana? Sobre dividendos, assim, especificamente não, mas eu acho que a Bíblia, né, digamos, de investimento, de valor, né, para investidores em ações, é o livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham, né, que foi professor do Warren Buffett. Então eu acho que aquela é a leitura fundamental que o investidor que está começando a investir em ações deva buscar. Legal. André, muito obrigado. Beleza. Fábio, obrigado por ter mandado a pergunta. Se você gostou do canal, se inscreve e você vai ser sempre atualizado quando a gente estiver lançando um novo vídeo e manda as perguntas também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.